Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast, essa live que hoje nós estamos fazendo diretamente das dependências da nossa ABM, Associação Brasileira de Municípios, grande parceiro aí de todos os prefeitos pelo Brasil afora. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui um dos maiores advogados tributaristas do país, um monstro no assunto, doutor Rosenberg Guedes. Tudo bem, meu caro? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre tributos, né? Porque é importante o brasileiro saber sobre isso, né? Muito bom, maravilha. Ó, você que está aí nos acompanhando ao vivo no Instagram, não perca, tem muito assunto, muito conteúdo que vai ajudar você, empresário, você, procurador de município, você, prefeito, tem muito assunto. Nós vamos levar dinheiro para vocês. É isso mesmo, doutor Rosenberg? A recuperação de créditos tributários e previdenciários, além da recuperação de ativos fiscais e financeiros, tanto para a prefeitura como para a pessoa jurídica de direito privado, é algo muito importante hoje, né? As empresas deixam muito dinheiro na mesa quando não fazem uma recuperação fiscal adequada. Ó, que maravilha. Então nós estamos certos. O assunto é de suma importância para todos, né? Ó, hoje me deram uma missão árdua aqui, doutor Rosenberg. Nós estamos aqui sentindo falta do nosso amigo e aí me colocaram aqui no lugar dele. Olha que maravilha. Nosso amigo Gilson, né? É isso aí. Mandar um abraço para ele, né? Um abraço para você, dele. Gilson. Eu espero que você tenha uma boa recuperação e em breve nos veremos aí. Ah, muito bom. Fica com Deus. Excelente. Doutor Rosenberg Guedes, CEO da Fiscoju. Doutor Rosenberg, quais são os principais desafios que seus clientes enfrentam em relação à gestão e redução do passivo fiscal? Certo, vamos lá. Bom, antes de te responder essa pergunta, é importante as pessoas saberem que a carga tributária hoje no Brasil, ela gira em torno de 32,44%, na verdade. E o que acontece? Hoje, o brasileiro, ele trabalha, em média, entre 147 e 149 dias, né? Só para pagar impostos. Quase a metade do ano. Um terço do ano você pode dizer que o brasileiro trabalha para pagar impostos, né? Então a nossa carga tributária ela é muito alta. E nesse sentido, o que acontece? Quando nós identificamos que o brasileiro ele precisa trabalhar entre 147 e 149 dias por ano somente para pagar impostos, ele precisa de um planejamento tributário, uma gestão tributária eficiente para que ele não deixe dinheiro na mesa. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que ele pague o que é devido de impostos, mas não pague aquilo que é além do que ele deveria pagar. Então, esse planejamento tributário, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é muito importante para que a pessoa pague aquilo que é justo, né? 149 dias de um ano representa muito tempo do ano de esforço, de trabalho, das receitas que essa pessoa, ou essa pessoa jurídica, ou essa pessoa física conquistam para pagar impostos, né? Então, isso é importante saber. As questões fiscais e tributárias fazem parte da estratégia do fluxo financeiro de qualquer empresa, qualquer município, não é mesmo, doutor Rosenberg? Sim, é verdade. E aí, a gente entrando na tua pergunta, né? Você perguntou quais são os principais desafios que o contribuinte, de forma geral, enfrenta com relação à gestão e redução de passivo fiscal. Bom, nós acreditamos que a questão do passivo fiscal, você precisa identificar quais são os desafios, né, que esse contribuinte vai enfrentar e quais os mecanismos que ele pode utilizar para fazer um bom planejamento tributário, né, os mecanismos que ele pode utilizar para economizar com relação ao pagamento dos impostos, pagar aquilo que é devido, não pagar além do que ele deve, né? Então, vamos dizer assim, os principais desafios: entender como funcionam as regras, né, os processos de apuração de créditos fiscais em favor do fisco, ou seja, dos impostos que ele deve pagar. Outras situações são
qual é o melhor enquadramento fiscal que ele deve colocar para a empresa dele, para que a empresa dele pague os impostos de forma justa, mas que ao mesmo tempo ele tenha a condição de enfrentar a concorrência, porque a concorrência realiza e faz um planejamento fiscal eficiente, o que deságua numa melhora do preço e numa melhora do desempenho empresarial e financeiro de cada negócio, seja indústria, seja comércio, seja serviços, de todas as formas, todos os ramos de atividade, você precisa ter um bom planejamento fiscal e tributário para que você tenha a condição de concorrer de forma igual com os demais, as demais empresas, né? Excelente. O assunto, doutor Rosenberg, ele é muito complexo. Quem não é da área tem pavor. Nossa, falar de tributos, falar de impostos, questões fiscais aqui no Brasil, parece que é feito para não entender, não é mesmo? É verdade. Eu vejo que o pessoal arrepia quando fala no assunto. Existe uma lenda de que o Brasil tem aproximadamente 1 milhão de leis, né? Imagina você interpretar tudo isso, você analisar, seguir a regra, seguir as formalidades da lei, não infringir a lei, é muito complexo. Então, por isso que você precisa ter um especialista que vai te ajudar a entender e trilhar esse caminho, né? Ele vai te ajudar a endereçar todas essas questões de forma que você vai agir, né? Vai colocar o teu negócio dentro da lei, com regularidade fiscal, mas com condições de concorrer, né, com o mercado que faz esse tipo de planejamento. Os grandes players, as grandes empresas, elas têm departamentos inteiros que eles observam e gerenciam, fazem a gestão dessas questões tributárias de forma direta. Isso para quê? Para que a empresa tenha um melhor desempenho financeiro, né? Ela tenha uma melhor dinâmica, vamos dizer assim, na questão da concorrência, né? Não, que maravilha, hein? Rosenberg, como a Fiscojur aborda a recuperação de créditos fiscais para seus clientes? Existem estratégias específicas que vocês utilizam? Sim, nós temos algumas estratégias que nós seguimos para que o nosso cliente ele entenda e seja direcionado na direção correta, no caminho correto, para fazer a gestão e a redução de passivo fiscal, né? Então, como é que a gente aborda isso? Bom, primeiro ponto, nós fazemos a gestão do passivo fiscal fazendo uma análise, um diagnóstico do perfil desse contribuinte, de forma geral, com o objetivo de entender como a Receita Federal enxerga aquele contribuinte, o perfil desse contribuinte. E com essa informação, nós conseguimos identificar quais são as oportunidades que ele tem de recuperação de créditos fiscais e tributários, bem como quais caminhos ele deve tomar para fazer uma boa gestão e redução do seu passivo fiscal. Então, uma análise que nós fazemos assim de forma preliminar, Renato, é a seguinte: nós identificamos qual é a classificação fiscal desse contribuinte para fins de transação. Então, existe uma forma presumida que a PGFN e a Secretaria Especial da Receita Federal, elas têm um cálculo, uma estimativa, um coeficiente que eles utilizam para fazer o cálculo da capacidade de pagamento desse contribuinte, e essa análise nós fazemos. Por quê? Porque de acordo com a capacidade de transação que esse contribuinte tem, é onde nós vamos enxergar quais são as oportunidades de redução fiscal que esse contribuinte teria para viabilizar uma série de situações, né? Então, isso é importante para a gente por conta dessa situação. Você faz primeiro uma análise de qual é a classificação fiscal desse contribuinte para fins de transação. Essa é a primeira abordagem. Nós vamos identificar qual é a capacidade dele. A segunda, nós vamos identificar tanto no sítio da PGFN quanto no sítio da Receita Federal, em que pese ser ambas do Ministério da Economia, elas trabalham com plataformas diferentes de análise e de transações. Então, na Receita Federal, você tem um limite
em uma forma de gerenciar o passivo fiscal. Já na PGFN, você tem uma outra formatação, uma outra abordagem de regularização fiscal. Então, são duas situações que são diferentes dentro do mesmo, vamos dizer assim, dentro da mesma competência, mas você tem PGFN tratando da dívida fiscal inscrita na dívida ativa e na Receita Federal você tem uma situação de análise dos tributos na esfera administrativa, cobrança administrativa que nós falamos, né? Então, a nossa abordagem é, primeiro, fazer um diagnóstico desse contribuinte, entender o perfil dele para poder traçar uma estratégia de endereçamento, na verdade, das questões fiscais dessa empresa. Então, tem que analisar cada caso, né, doutor Rosenberg? Sim. Cada caso. Eu sempre faço uma analogia, Renato, com relação a um tratamento médico, né? Você vai fazer um tratamento médico, você chega lá no consultório, o médico vai perguntar para você, vai fazer algumas perguntas e ele vai pedir alguns exames. Ele vai pedir um exame de sangue, uma tomografia e etc. Então, a mesma coisa nós fazemos quando vamos analisar uma empresa. Nós precisamos fazer um exame de uma série de quesitos dessa empresa para você tratar e apresentar uma estratégia que seja eficaz para aquele caso concreto, para aquela empresa especificamente. Muito bom, doutor Rosenberg, muito esclarecedor. Doutor Rosenberg, quais são as principais áreas de preocupação para seus clientes em termos de conformidade fiscal? Como você os ajuda a lidar com essas preocupações? Bom, vamos lá. Nós temos, eu até vou anotar aqui, nós temos algumas áreas de preocupação. Quais são? Primeira área, como é que eu vou fazer a gestão e a redução do meu passivo fiscal? Normalmente, você pega aí hoje uma empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, né, as chamadas microempresas, hoje você encontra empresas com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de passivo fiscal e o empresário não tem a menor ideia de como ele vai gerenciar isso. E esse passivo fiscal, ele traz uma série de problemas para esse contribuinte pessoa jurídica. Então, você tem quais são as principais, vamos dizer assim, quais são as principais preocupações? Primeiro, a cobrança desses impostos. A cobrança desses impostos, se for ajuizada uma ação, ele pode sofrer penhoras de contas, penhoras de bens móveis, de bens imóveis, né? Então, penhora de equipamentos. Então, com essa situação de execução fiscal, por exemplo, e essa é uma preocupação muito grande do empresário, quando você identifica uma dívida fiscal que foi ajuizada uma ação, ou seja, está na dívida ativa, está lá no sítio da PGFN, já está em cobrança judicial, ele corre o risco de penhora de uma conta bancária e às vezes o empresário ele recebe um recurso que é para pagar, até fazer a folha de pagamento, né? Ele vai fazer a folha de pagamento lá, e aí vem uma penhora fiscal, bloqueia a conta, ele fica sem recursos financeiros para fazer o pagamento de seus funcionários, por exemplo. Então, essa é uma das grandes preocupações. Penhoras, né? Visitas de oficial de justiça na empresa, fazendo cobranças, né? As notificações que a Receita Federal envia, né? O risco que é grande, o risco de ser movimentado algum processo administrativo cujo o objetivo do processo administrativo é voltado para crime contra a ordem tributária ou crime contra a ordem financeira, porque o empresário ele não entende muito bem as questões tributárias, porque realmente as questões tributárias, as regras, os procedimentos são complicados, né? Até mesmo o contador tem dificuldade ante a mudança muito frequente de regras da legislação tributária e o empresário ele tem muito medo, né, de sofrer essas sanções que são sanções financeiras e sanções administrativas e processuais que podem trazer algum tipo de problema para a empresa dele. Então, as maiores preocupações do empresário nesse sentido são nessas vias. Essas vias são as que mais preocupam os empresários. Que maravilha, hein, doutor Rosenberg? Pessoal, você que está aí nos acompanhando, está gostando do assunto? Tem muita informação, muito esclarecedor. Como nós começamos aqui,
é dinheiro no bolso, seja da prefeitura, seja da empresa, melhorando o fluxo de caixa. Manda aí essa live aí para o seu amigo, para o seu prefeito, no grupo de empresários. Se precisar, aí pode colocar aí as perguntas, né? Depois a gente pode responder, correto, doutor Rosenberg? Sim. A gente pode enviar, pode mandar lá para o e-mail da Fiscojur, que também vai ser respondido, tá? Rosenberg, como você identifica as oportunidades de redução de passivo fiscal para seus clientes? Existem análises específicas que vocês realizam? Bom, vamos lá. Como eu havia dito no início, quando nós vamos fazer um diagnóstico do nosso cliente ou de um contribuinte de forma geral, seja pessoa jurídica de direito público ou seja pessoa jurídica de direito privado, uma das primeiras coisas que nós fazemos é, com esse diagnóstico, já formular estratégias que criem oportunidades de recuperação de créditos tributários, recuperação de créditos previdenciários, né? E a possibilidade de anulação de CDAs ou de autos de infração que, porventura, esse contribuinte tenha sofrido em algum momento do processo de cobrança tributária. E nós, ao identificarmos essas situações, nós vamos buscar oportunidades de redução dessa dívida fiscal. Então, vícios processuais, vícios procedimentais, de lançamento fiscal são o nosso foco quando nós fazemos uma triagem e um diagnóstico para verificar as oportunidades de redução do passivo fiscal desse contribuinte de forma direta. Que maravilha, doutor Rosenberg. Muito assunto que realmente a gente desconhece. Então, tem Sim. muito empresário que, apesar de estar em anos de mercado, um faturamento às vezes gigante, ele desconhece todas essas frentes que nós estamos tratando. Às vezes ele está perdendo dinheiro, correto? Sim, ele está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Quando o empresário ele deixa de fazer a recuperação de créditos tributários e previdenciários, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Vou dar um exemplo para vocês. Há poucos dias nós fizemos um trabalho de recuperação de créditos tributários e previdenciários para uma empresa de locação de veículos, e é uma empresa pequena, não é uma empresa muito grande, é uma empresa pequena. Perto dos players do mercado de locação de veículos, eles são bem pequenos. Mas essa empresa, nós tivemos a oportunidade de identificar R$1.478.000 em créditos fiscais que eles deixaram de aproveitar dentro do ramo da atividade de locação que eles exercem, né? O KNAI da empresa é de locação de veículos, inclusive eles trabalham com locação de veículos para órgãos públicos, eles são uma empresa que precisam ter regularidade fiscal, eles precisam ter a CNDs, né, a chamada CNDs, eles precisam apresentar essa CNDs para poder, inclusive, receber os contratos públicos. Essa empresa apurou R$1.478.000. É uma empresa pequena. O que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento dos créditos que essa empresa tem, né? E esses levantamentos nós comprovamos com a documentação, inclusive dos lançamentos fiscais, inclusive das guias que foram recolhidas por esse contribuinte, e apontamos qual é a origem do crédito tributário que foi apurado, que é favorável ao contribuinte. Isso é muito importante, né? Então, essa empresa, nós apuramos nos últimos 5 anos R$1.478.000. Isso significa que esse R$1.478.000 que ele tinha de créditos, ele poderia aproveitar para fazer o pagamento dos tributos vincendos, ou ele poderia aproveitar para pagar dívidas fiscais que ele tinha. Então, esse crédito fiscal realmente representam, né, recursos financeiros para o negócio. E isso é importante o empresário ir atrás, buscar esses créditos tributários com o objetivo de obter esses créditos e aproveitar esses créditos tributários para reduzir sua carga fiscal. E isso é muito importante. Uma breve consultoria com a Fiscojur, rapidamente identificou-se mais de quase R$1,5 milhão para a empresa. Fluxo de caixa, dinheiro no caixa direto. Dinheiro no caixa. É um dinheiro que ele vai deixar de tirar do caixa da empresa para pagar tributos. Ele vai poder fazer uma compensação, né? Existem N formatos de processos administrativos junto ao fisco, onde você, após a apuração desse crédito fiscal, você pode fazer a compensação. Você homologa, habilita e utiliza esse crédito para descontar no seu passivo fiscal. Isso é muito importante para a empresa.
Que maravilha, Tosenberg. Esse empresário ficou satisfeito com a Fiscoju, né? Mais um empresário satisfeito com a Fiscoju, correto? Exatamente, esse ficou muito satisfeito. Que maravilha. Tosenberg, que tipo de auditoria fiscal e tributária a sua empresa oferece aos clientes? Como vocês asseguram a conformidade fiscal e identificam possíveis áreas de risco? Perfeito, muito boa sua pergunta. O que acontece? Nós temos sistemas que são parametrizados com sistemas da Receita Federal. Eu vou traduzir, que às vezes a gente fica falando juridiquês, né? O parametrizado é um sistema que ele é semelhante ao sistema da Receita Federal e ele nos dá as informações necessárias com a visão da própria Receita Federal. Ele é programado, ele é ajustado para nos dar a forma como a Receita Federal enxerga aquele contribuinte. Então, esse sistema ele vai fazer um apontamento de todas as falhas por meio de auditoria fiscal, de todos os exercícios mensais, anuais dessa empresa. Toda a movimentação fiscal dessa empresa, o sistema faz essa análise e ele identifica falhas, omissão de DCTF, divergências de GFIP e outras situações da escrituração fiscal digital, né, porque hoje é tudo digital. Então, essa escrituração fiscal digital que é apresentada pelo próprio contador, né, ou seja, a própria empresa informa o fisco da sua movimentação. Esse sistema ele faz a leitura exatamente disso. Ao realizar essa leitura, ele vai nos dar um diagnóstico de quais são os problemas desse cliente, desse contribuinte, de forma geral, e aí nós fazemos uma espécie de auditoria com o olhar do fisco para daí propor as soluções e os endereçamentos necessários para a resolução dos problemas fiscais e tributários dessa empresa. Então o sistema ele faz uma auditoria. Hoje em dia tudo trabalha muito com sistema e IA. Essas inteligências artificiais elas vão buscar nos mínimos detalhes os pormenores da escrituração fiscal desse contribuinte com o objetivo de gerar uma auditoria que nos dê um direcionamento ou nos dê o retrato daquela situação com o objetivo de formatar uma estratégia de resolução para esse cliente. Então, a nossa auditoria é nesse patamar. Ela vai pegar o detalhe de todas as informações. Não passa nada, como no fisco. O fisco vai fazer uma análise, ele faz uma auditoria, o fisco não deixa passar nada. O nosso sistema também não deixa passar nada. Nós auditamos todas as situações, vamos dizer assim, a escrituração fiscal digital, a escrituração contábil, os lançamentos fiscais, todas essas informações, a emissão de nota fiscal, o faturamento da empresa, o comportamento desse contribuinte, a forma como ele apresenta as declarações, nós observamos todas essas informações com o objetivo específico de entender como o fisco está enxergando aquele contribuinte e dessa forma nós fazemos uma auditoria fiscal bem completa. E isso é muito rápido porque é sistema. Então, o cliente deu acesso, a gente, com esse acesso, consegue fazer todo esse levantamento, esse diagnóstico. Dr. Tosenberg, é uma engrenagem gigantesca para movimentar, estou correto? Pelo que eu entendi, além da lenda de 1 milhão de leis, ainda tem todos esses parâmetros que precisam ser ajustados. E isso quando sofre uma mudança. Imagino o efeito bola de neve que isso causa, hein? Como a Fiscoju, como sua empresa, mantém atualizada sobre as mudanças nas leis fiscais e tributárias que podem impactar em seus clientes? Bom, vamos lá. Como eu disse, nós trabalhamos com um sistema que é um sistema com inteligência artificial. O nosso sistema ele é logado em outros sistemas, inclusive da Receita Federal, do SERPRO e outros sistemas fiscais, que a PGFN, quando você tem alguma modificação ou edição de uma instrução normativa, de uma portaria, ou até mesmo aplicação de uma lei tributária, nós recebemos essa informação e, ao receber essa informação, imediatamente nós fazemos um comitê de gestão fiscal, onde nós vamos discutir
aquela lei que foi lançada, aquela portaria, nós vamos conversar a respeito daquilo para entender quais são os direcionamentos que o fisco está dando para o contribuinte para que a gente possa cumprir as obrigações fiscais desses contribuintes. E automaticamente nós fazemos a atualização dessas informações, dessas novas instruções, normas, instruções, portarias, instruções normativas, para poder deixar o sistema bem afinado. Então, isso é automático. Houve um lançamento, ou houve a promulgação, ou a aprovação de uma portaria, de uma instrução normativa, nós automaticamente já inserimos isso no nosso sistema para que ele siga aquela regra especificamente. Imagino, Tosenberg, que seja uma gama de informações. É algo infinitamente complexo. Acho que é humanamente impossível, correto? Só um sistema mesmo, para não deixar a tartaruga fugir, não é isso? Exatamente. Hoje em dia você trabalha com pessoas, obviamente, né? Mas nós temos um sistema que não deixa passar nada. Então o sistema ele faz essa varredura, né? E nos traz essa informação. E isso é muito importante, essa atualização é muito importante, por quê? Porque às vezes você tem edição de uma instrução normativa ou de uma portaria que vai trazer para o contribuinte algum benefício fiscal. Então, esse benefício fiscal que está sendo trazido naquele momento é um benefício fiscal que nós aplicamos imediatamente ao caso do nosso cliente contribuinte. Maravilha. Tosenberg, você estava dando o exemplo da empresa, da alocação de veículos. Sim. Quais são os tipos de clientes que vocês têm? Tem de todos os segmentos? Tem algum específico? Bom, vamos lá. Nós temos os clientes públicos, né? Vamos falar das pessoas jurídicas de direito público. Nós temos prefeituras, câmaras de vereadores, alguns estados que nós prospectamos clientes no sentido de autarquias, né? Nós atendemos algumas autarquias, isso no setor público. No setor privado, né? As pessoas jurídicas de direito privado, nós, vamos dizer assim, damos consultoria para todo tipo de empresa. Então, nós temos empresas, indústrias, comércios, atacadistas, importadores, prestadores de serviços médicos, hospitais, universidades, faculdades. Nós temos uma gama muito grande de clientes de vários ramos de atividade e esses clientes, esses contribuintes de vários ramos de atividade, cada um com seu CNAE especificamente, nós buscamos trazer os benefícios que a lei, né, traz para a redução de carga tributária, para que ele possa ter uma economia fiscal e possa se consolidar financeiramente, porque ele deixa de gastar aquilo que ele estava gastando de forma sem planejamento. Então, esse planejamento nós fazemos e ele diminui muito os gastos financeiros diretos com impostos, porque ele passa a recolher da forma correta. Né? Ele não recolhe valores a maior, ele aproveita as bases de cálculo quando elas são diminuídas. Né? Então, às vezes, o governo lança algum benefício fiscal onde ele diminui a base de cálculo do imposto e aí nós aproveitamos aquilo imediatamente para que ele recolha menos impostos. Isso ajuda, né, em alguns setores. Você vê, por exemplo, no setor de veículos, a indústria automobilística, às vezes o governo federal ele edita uma instrução normativa, uma portaria que traz um determinado benefício fiscal, isenção de IPI para tal categoria de veículos. Essa isenção de IPI para tal categoria de veículos traz uma economia fiscal gigantesca para essa empresa. Então nós aproveitamos todas essas situações. Não, doutor Zenberg, que maravilha, hein? Tá vendo aí, pessoal? Você aí que é empresário de diferentes segmentos, manda um e-mail lá para o doutor Zenberg, peça uma avaliação da sua empresa. Talvez esse e-mail que você mandar para ele vai te devolver alguns milhões aí no caixa, né? Pode ser o contato @fiscojudaf.com.br. Pode mandar lá a sua dúvida, a sua pergunta. Pode combinar um cafezinho lá com o doutor Zenberg, não pode, doutor Zenberg? Pode. Inclusive, o que nós estamos pensando em fazer, Renato, para ampliar essa gama de conhecimento e estratégias, nós estamos pensando em fazer além de fazer algumas lives, fazer alguns encontros entre advogados, contadores,
para nós discutirmos essas questões que são muito importantes para as empresas e para os profissionais de forma geral, né? Transmitir esse conhecimento para a gente é muito importante porque você vai melhorar e consolidar a economia, seja de uma micro-região ou seja de um estado, uma prefeitura ou num município, empresas que estão nesse município, ou empresas que estão nesse estado, nós podemos ajudar e muito com relação a essa questão de regularização fiscal e aproveitamento dessas informações que precisam ser divulgadas, porque isso traz muitos benefícios, né, para as empresas e para os profissionais de forma geral. Ó, que maravilha, doutor Zemberg. Vai ser uma discussão muito rica, hein? Que beleza. Doutor Zemberg, quais são os resultados típicos que seus clientes podem esperar ao utilizar o serviço da Fiscoju no tocante à gestão e redução do passivo fiscal, recuperação de crédito e auditoria fiscal? Bom, vamos lá. Principais benefícios, né? Primeiro benefício seria o seguinte: regularidade fiscal. Você ter a regularidade fiscal, ter a tranquilidade de que você está regular perante o fisco é muito importante. Por quê? Porque quando você tem regularidade fiscal, você tem as certidões, as CNDs. Essas CNDs, elas trazem credibilidade financeira para a sua empresa. Você tem uma CND positiva com efeito negativo ou uma CND negativa, isso vai trazer uma credibilidade maior para a tua empresa, uma credibilidade financeira. Porque se você está regular perante o fisco, isso significa que você faz uma boa gestão financeira do seu negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa regularidade fiscal, com a apresentação das CNDs, pode trazer para a sua empresa o benefício de buscar recursos, aportes financeiros, inclusive com bancos públicos, para o seu negócio, para você aumentar a capilaridade da tua empresa, reestruturar a tua empresa, receber aporte financeiro. É importante você manter a regularidade fiscal da sua empresa. Outra coisa, outro benefício que você tem, a regularidade fiscal, né, e o planejamento tributário para a sua empresa vai trazer recursos financeiros no sentido de economia fiscal. Ao invés de gastar muito dinheiro pagando multas, pagando juros, atualização de passivo fiscal, ao regularizar as questões fiscais da sua empresa, você vai deixar de gastar dinheiro com situações que, se você gerenciar um pouquinho melhor, esse dinheiro não sai do teu caixa. Pagar multa por conta de preenchimento de declarações ou informações prestadas de forma equivocada ao fisco vão trazer para você um custo financeiro que é alto. Às vezes você tem 20% de multa por atraso ou 75% de multa porque você utilizou um crédito de uma forma equivocada e o fisco aplica essa multa e a sua dívida quase que dobra. Então, para que você não tenha esse tipo de problema, o importante é você fazer essa boa gestão. Um dos benefícios de uma boa gestão tributária é essa: não pagar multa, não pagar encargos por conta de equívocos no preenchimento das declarações fiscais. Outra coisa, recuperação de créditos fiscais e financeiros. Você pode obter essa recuperação, é o caso da locadora que eu te falei, que você identificou o crédito tributário, homologou esse crédito e habilitou esse crédito junto ao fisco, ou seja, você tem o aval do fisco com relação àquele crédito tributário especificamente. Esse dinheiro não sai do teu caixa. Você vai aproveitar esse crédito tributário para pagamento do passivo ou pagamento dos tributos vencendo, do que vence no mês a mês. Isso é importante porque você deixa de tirar dinheiro do caixa da empresa com o objetivo de aplicar em outras coisas, investir no seu próprio negócio ou em você mesmo, né? Então, essas são algumas das vantagens e benefícios que você pode obter nessa situação toda. Doutor Zemberg, e ainda dá tempo de melhorar o resultado de 2024, não é isso? O pessoal está fazendo aí conta de chegada, avaliação do resultado de 2024. Daqui a pouquinho tem 13º para pagar. Então, ainda dá tempo de ajudar um fôlego no fluxo de caixa. Estou correto? Correto. Você tocou num assunto muito importante. 13º. No final do ano, a maioria dos empresários eles ficam apertados por conta do pagamento do 13º,
que é um direito do trabalhador. E o que acontece? Às vezes a empresa, o fluxo de caixa da empresa está prejudicado. Imagina o seguinte, se você faz uma recuperação de créditos fiscais e você obtém um crédito que você pode homologar, os encargos fiscais, os encargos trabalhistas que você teria que pagar, esse dinheiro, ao invés de sair do caixa da empresa, você vai compensar isso. Depois desses créditos homologados e habilitados, obviamente, você vai deixar de tirar esse dinheiro do caixa, o que pode te ajudar na gestão financeira do negócio e você ter fluxo de caixa suficiente para poder pagar 13º, por exemplo. Então, essa economia fiscal ela é muito importante. Se você fizer ela no decorrer do ano, tenho certeza que uma empresa pequena, uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ela pode economizar 200, 300 mil reais ano no pagamento de impostos. Isso é uma economia muito importante, que no final do ano, na última linha, reflete um benefício financeiro excepcional para a empresa. Então, o planejamento tributário é muito importante nesse sentido, de você manter e deixar dinheiro no caixa da empresa. Não deixa o dinheiro na mesa, deixa o dinheiro no caixa da empresa. Faça um bom planejamento tributário, aproveite os créditos fiscais e tributários que a sua empresa tem, porque o dinheiro tem que ficar no caixa da empresa. E isso é feito dentro da lei, isso é feito dentro do script, você não faz nada fora, é tudo dentro do script. Agora, quando nós fazemos o aproveitamento e a recuperação de créditos fiscais e tributários, nós tomamos o cuidado de homologar isso junto ao fisco e habilitar, ou seja, você tem a concordância do credor fiscal, que é a Receita Federal ou a PGFN, no sentido de concordar com aquele montante, com aquele crédito. Ao concordar com aquele montante, com aquele crédito, você evita a glosa, ou seja, você evita questionamentos quanto à utilização daquele crédito. E você utiliza aquele crédito e deixa o dinheiro no caixa da sua empresa. Então, esse é um dos melhores sistemas de economia que você pode ter. Economia fiscal. Por meio do planejamento fiscal, dentro da lei, dentro do script, tudo certinho. Tem que ser feito assim. Excelente, doutor Rosenberg. Uma ótima notícia aí, para você, empresário, diretor financeiro, contador, então aí fazendo essa conta de chegada, acabou de fazer uma avaliação do meio do ano, como é que vai ser o seu resultado financeiro 2024? Tá aí, uma ótima dica. Doutor Rosenberg, como vocês comunicam os benefícios dos serviços da Fiscoju aos clientes em potencial? Quais são assim, os argumentos mais convincentes que vocês utilizam? Veja, Nato, eu acho que não tem argumento mais convincente do que você dizer para o cliente que ele está deixando dinheiro na mesa e que ele pode recuperar esse ativo financeiro, né? E também fiscal. Então, nós mostramos para o empresário, para o contribuinte, de forma efetiva, que ele tem recursos que ele deixou para trás e que ele pode aproveitar. Esse vamos dizer assim, é o nosso melhor argumento. Mas, além disso, nós trazemos a segurança de um planejamento tributário e de uma gestão e redução de passivo tributário estritamente dentro da lei. Ou seja, todos os atos, todos os procedimentos que nós realizamos, nós tomamos o cuidado de homologar e habilitar perante o fisco para que isso se torne um processo seguro para o nosso cliente, para o contribuinte de forma geral. E isso traz um grande benefício. Então, essa sensação e essa segurança jurídica que nós trazemos quando nós realizamos uma transação tributária para o nosso cliente ou fazemos uma recuperação de créditos tributários ou previdenciários para o nosso cliente, nós buscamos de forma efetiva trazer essa tranquilidade para ele. Isso é muito importante. O empresário ele é especialista no ramo de atividade dele. Ele não é especialista em tributos, ele não é especialista em fisco, em pagamento de impostos. Ele é especialista no negócio dele, né? E ele vai se preocupar com o negócio dele, né? Ele tem que deixar, a gente costuma dizer isso no escritório, o empresário ele não é bombeiro para ficar apagando incêndio, ele é empresário. Então ele tem que se preocupar com o negócio.
E as outras coisas, as outras demandas, ele precisa delegar para especialistas resolverem essas questões, né? Então, isso nós fazemos e nós mostramos, sentamos com o contador, sentamos com o advogado da empresa, demonstramos todas essas situações para que ele tenha o melhor entendimento possível da situação. Doutor Rosenberg, além da estratégia fiscal tributária que gera dinheiro para a empresa, você está ajudando o empresário ali a dar foco no negócio, né? Exatamente. Ele gasta a energia dele naquilo que ele conhece, Maravilha. que ele sabe muito bem, que ele é especialista, que é o negócio dele. Excelente, maravilha. E pelo que eu entendi, esse é um grande diferencial da Fiscojur, correto? De poder homologar tanto na Receita quanto na PGFN, garantindo essa segurança para o cliente. E um ponto importante, é válido para municípios, para as prefeituras? Sim, é válido para os municípios, porque o município, em que pese o município ser um ente tributante, como a União é um ente tributante, os estados são entes tributantes e os municípios também são. Então, eles são pessoas jurídicas de direito público que tributam. Por exemplo, o município ele cobra IPTU, ITBI, taxas e emolumentos e uma série de outras coisas pertinentes aos serviços que o município presta. Agora, o município ele também é um contribuinte, porque ele tem que recolher impostos e tem que recolher encargos. Muito bem. O município, como contribuinte, ele também tem a necessidade de fazer uma boa gestão tributária, né? Seja um planejamento tributário ou seja a recuperação de créditos fiscais e tributários. Por exemplo, os municípios têm muitos créditos tributários para serem recuperados com relação a RAT-FAP, com relação a ISS-QN, com relação ao imposto de renda retido na fonte, né? Tem municípios que dos prestadores de serviços, de bens e serviços, né, que prestam serviços ao município. Esses prestadores de serviço, o município faz lá a retenção do imposto de renda daquela nota fiscal especificamente. Existe um julgado de repercussão geral, que é o tema 1130, que autoriza o município a fazer a retenção desse recurso e mais, deixar esse recurso no caixa do município. Porque o município que não tem a aplicação do tema 1130 no seu arcabouço jurídico, vamos dizer assim, ele faz a retenção do IR, né? O chamado IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Bom, ele faz a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, pega uma guia, recolhe aquele valor em favor da União. A lei autoriza, com base nesse julgado de repercussão geral, que o município, ao reter esse valor, ele emite guia própria, ou ele faz a retenção desse valor direto na sua conta corrente, ou, quando esse valor não é retido na nota fiscal, ele em guia própria pode emitir a guia e o contribuinte vai ter que pagar em favor do município. E o município não vai mais recolher esse imposto de renda retido na fonte em favor da União. Esse dinheiro, esse recurso financeiro, fica direto no caixa do município. Ele aplica para benefício dos munícipes, né? Infraestrutura, na gestão financeira, o prefeito tem mais, vamos dizer assim, ele fica mais confortável com relação à utilização de recursos financeiros com a retenção do imposto de renda retido na fonte, que é muito simples de se colocar isso no arcabouço jurídico do município. Nós temos essa formatação para viabilizar esse tipo de injeção direta de recurso financeiro nos cofres públicos do município. Que maravilha, doutor Rosenberg. Fôlego no fluxo de caixa da prefeitura que ele pode e vai reverter em benefício para a população local. Sim. Que beleza, muito bom. Doutor Rosenberg, como a Fiscojur, como sua empresa, lida com as situações em que o cliente enfrenta problemas significativos relacionados às questões fiscais? Qual a sua abordagem para resolvê-los de forma eficaz? Bom, o que a gente faz? Depois do diagnóstico fiscal, né, nós vamos entender quais são as prioridades desse contribuinte. Então, quais são as prioridades? Ele está com dívida ativa? Ele está sofrendo execuções fiscais? Houve penhora de bens, penhora de imóveis, penhora de máquinas, equipamentos, penhora de faturamento? O que está acontecendo? Né? Então,
a gente procura entender o problema do nosso cliente, do contribuinte de uma forma geral, com o objetivo específico de dar um endereçamento adequado para aquela situação. Ou seja, aplicar o remédio, o processo e a metodologia mais precisa para resolver aquele problema de forma imediata. Então, nós trabalhamos em duas frentes. A primeira frente é a frente corretiva. Tudo que está errado, nós vamos buscar a correção. E a preventiva, que é identificar todas as situações que podem dar errado, né, e fazer um planejamento tributário para aquele cliente, para aquele contribuinte não ter problema dali para frente. Então, dali para trás é corretivo, dali para frente é preventivo, nesse sentido. Que beleza. Excelente, doutor Zemberg. Eu acho que essa aqui é uma pergunta ótima para todos os empresários e prefeitos, né? Quais são as principais preocupações e dúvidas que seus clientes geralmente têm sobre gestão fiscal e tributária? E como vocês, da Fiscoju, vocês abordam o assunto para esclarecer? Bom, vamos lá. As principais preocupações são de pagar multas, pagar juros, sofrer sanções penais, sanções administrativas, execuções fiscais. Essas são as principais preocupações do nosso contribuinte de uma forma geral. Mas o que nós fazemos aí para orientar, né, nesse sentido? Nós trazemos informações a grande sacada do negócio é o seguinte: nós somos parceiros dos prefeitos ou parceiros do empresário. O nosso objetivo é trazer informação para que a empresa dele se consolide, né? Então, todos os medos, as situações que ele tem ali com relação às questões jurídico-tributárias, nós tentamos trazer uma certa tranquilidade, né? Então, nós abordamos assim, aquelas situações que ele tem receio, nós abordamos de uma forma que o tranquiliza, porque sempre existe um remédio para aquela situação, né? Então, nós temos uma forma de endereçar aquilo. Então, a gente tenta trazer essa tranquilidade para o empresário ou para o prefeito de uma determinada cidade. Nós tentamos trazer essas informações para tranquilizar, para tirar esse medo, para tirar esse receio, sabe? Não sei se era isso que você queria. Não, eu acho que é isso mesmo, Tosenberg. É o remédio para a doença certa, não é isso? Essas preocupações são preocupações assim que todo empresário tem, ou todo prefeito tem, né? Mas nós tentamos tirar essas preocupações com a informação correta, né? Porque às vezes a simples falta da informação correta traz a preocupação para aquela pessoa, né? Para o gestor público ou para o gestor privado. Que maravilha. Tosenberg, sabemos que a Fiscoju está aí em todo o Brasil, né? São Paulo, Rio, em Brasília, tem cliente de norte a sul do Brasil. Ela ajuda muitos empresários, muitos municípios. Sabemos que é uma empresa que está sempre inovando, sempre trazendo novas tecnologias, trazendo informações em primeira mão. E estou sabendo que está vindo novidade por aí, né? O que pode ser falado aí com relação ao momento fiscal? A gente está sabendo que tem tecnologia vindo em breve aí, tem alguma coisa que vamos conhecer em breve, não é isso? Isso mesmo. Nós estamos num pré-lançamento, né? Daqui a pouquinho a gente começa a falar a respeito de um app, que é o app do Momento Fiscal. Esse app, na verdade, ele é uma ferramenta, um instrumento que os advogados, os consultores, os contadores poderão utilizar no sentido de levantar situações e viabilizar um diagnóstico fiscal ou de dívidas fiscais de contribuintes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, esse app ele vai revolucionar o mercado com relação à consulta, vamos dizer assim, uma consulta precisa das informações fiscais e financeiras dos contribuintes, com o objetivo de dar um direcionamento. É uma ferramenta que vai trazer informações importantes, orientadoras. Na verdade, essa ferramenta vai dar um norte, né? Vai ser uma bússola para trazer um norte
para essas pessoas que têm problemas fiscais, né? Inclusive para os profissionais que atuam na área, para endereçar algumas situações fiscais, ele vai dar um norte, né? Vai dar um endereçamento. É uma novidade, realmente, uma ferramenta altamente tecnológica, né? E eu acho que vai trazer assim, muitos benefícios, tanto para os profissionais que atuam na área, advogados, contadores, consultores, quanto para os contribuintes de uma forma geral. Então, uma prefeitura pode utilizar esse aplicativo, um contador, um advogado, um empresário, um consultor, todas essas pessoas vão poder utilizar esse app com o objetivo de identificar situações fiscais e ter um norte ali para endereçar aquela situação. Então, Excelente. Maravilha, Tosenberg. Então, o advogado, o contador, o procurador de município, ele pode olhar na Fiscoju que ali é uma parceria, não é um concorrente, não é isso? Exatamente, exatamente. A nossa abordagem, na verdade, é de distribuir, disseminar a informação, né? A informação hoje vale ouro. As informações, elas valem ouro. Elas são muito estratégicas. E elas podem tirar a pessoa, né, a empresa ou o empresário, de uma situação difícil. Né? Essa informação ela vem no sentido de orientação mesmo, de direcionamento, de entregar um norte ali. Ó, você tem um caminho aqui que você pode trilhar. E essa pessoa vai ter essa informação por meio do nosso app. Que maravilha, Tosenberg. Excelente. E tem previsão de lançamento? A gente está falando do pré-lançamento, a gente está falando que está por vir. Ele está ali no forno, não é isso? Está no forno, está quase pronto, né? Nós acreditamos que esse app ele vai entrar em fase de testes aí agora no mês de setembro, agosto, finalzinho de agosto, setembro, né? E nós acreditamos que até meados de setembro ele já vai estar em pleno funcionamento para ajudar aí os empresários, os consultores, os advogados, os contadores. O que a gente quer é ajudar mesmo as empresas, porque o empresário que paga imposto, o empresário que gera emprego, o empresário que movimenta a economia, essa pessoa precisa ser bem orientada e precisa estar ativa dentro da lei, com regularidade fiscal para poder gerar riquezas. A gente acredita muito no empresariado brasileiro. Nesse sentido, nós fazemos tudo o que podemos para ajudar, no sentido de regularização fiscal, de ajudar esse empresário a fazer a gestão do passivo fiscal dele, tirar ele do problema ou ajudar ele a administrar esse problema de uma forma geral. Ficou a dica aí, hein, pessoal? Acompanha a Fiscoju nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, que lá vai ter mais informações, né, Tosenberg? Sim. Em breve tem novidade vindo aí. Então siga a Fiscoju em todas as redes sociais. E aquilo que nós falamos no início, você, prefeito, procurador, contador, advogado, empresário, manda um e-mail lá para a Fiscoju, pede para falar com o Dr. Zenberg, que talvez você tenha dinheiro aí, e não está sabendo. contato@fiscojudf.com.br. Dr. Zenberg, o tempo voou. Estamos chegando ao final da nossa live, hein? Maravilha. Que beleza, muita informação, riquíssima a nossa live, excelente. Nós temos muito aí para te agradecer pelo tanto de informação que você nos trouxe e gostaríamos de te pedir aí as considerações finais, o que nós podemos resumir e levar aqui de aprendizado nessa nossa aula de hoje. Maravilha. Muito bem. A gente sempre está colocando nas nossas redes sociais informações importantes e informações que trazem um direcionamento com relação à gestão de passivo fiscal e tributário, né? A regularidade fiscal. Dicas, informações, encaminhamento, algumas soluções, algumas formatações que o empresário ou contador ou consultor pode utilizar no sentido de beneficiar o seu cliente, né? Então, essas informações nós estamos sempre trazendo lá nas nossas redes sociais. Isso é importante, né? Então, eu quero deixar a mensagem aqui para você de que você nos siga, né? Compartilhe essas informações e nos siga.
siga as redes sociais do Fiscojur, do Momento Fiscal, que lá você vai obter informações essenciais e estratégicas que vão beneficiar o seu negócio. E você estando aqui em Brasília, pode ir lá visitar a Fiscojur. É só combinar com o Dr. Rosenberg, pode ir lá visitar. Você, prefeito, quando estiver aqui em Brasília, tiver uma agenda aqui na ABM, Associação Brasileira de Municípios, é muito bem-vindo também na Fiscojur. Não custa nada ir lá bater um... Custa nada, não. Acho que vai ter muito retorno, né? Ir lá bater um papo com o Dr. Rosenberg, pelo que nós vimos, né? Sim. Ah, que maravilha. Muito bom, gente. Mais uma vez, assim, agradecer aí ao Dr. Rosenberg pela disponibilidade, por nos trazer tanta informação. Agradecer aqui a toda a equipe da ABM aí com as suas ótimas instalações, o time técnico ali que... o Rafa, a Laiane. que faz acontecer, né? Sem eles não seria possível. Agradecer a todos e até a próxima. Dr. Rosenberg. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom. E volta logo, Gilson. Tá certo. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Tudo de bom.